Boa tarde, pessoal. Aqui dando continuidade aí aos vídeos das aulas de arquitetura de computadores 1. Vamos ver agora como é que nós colocamos o pipeline dentro do caminho de dados. Nós já vimos o que o pipeline traz de bom, aumentando o throughput do funcionamento de uma CPU, e já vimos os problemas básicos do pipeline, que são os hazards de dados, controle e de dispositivos, né, de conflito de utilização de componentes. Como é que a gente aplica um pipeline? Nós temos aqui a figura que a gente utilizou sem a parte de controle. Nós utilizamos na estrutura do caminho de dados da CPU com o PC só foi movido aqui, esse MUX, ele estava aqui. Ele veio para antes do PC aqui, porque a decisão pode ser tomada na busca do próximo instrução, e não aqui para daí depois no próximo ciclo buscar a instrução, só uma reorganização estrutural. Então nós temos o MUX, o PC, a busca da palavra de instrução, o cálculo do PC mais 4, o cálculo do branch, né? Aqui decodificamos a instrução, geramos os registradores RD, RT, os valores dos registradores RD, RT e RS, né? Então é RS, RT, RD. Temos o caminho de realimentação aqui do write back, extensão de sinal, MUX de seleção da segunda entrada da ALU. O RS sempre vai como entrada para a ALU, né? E ainda temos aqui a unidade de memória, que recebe as informações, o endereço, e pode receber o valor de RT ou o endereço mais a operação de leitura e vai devolver o resultado, ou a saída da ALU vem aqui por... Bom, é o nosso caminho normal. Nós vimos no modelo do pipeline a divisão do pipeline do MIPS em 5 estágios: Instruction Fetch, Instruction Decode, Execute, Memory Access e Write Back. E aqui, essas linhas pontilhadas fazem a separação nessas 5 estruturas. Vejam que o Write Back ele tem uma realimentação para trás, a mesma coisa que o Branch, tá? Então são os dois caminhos reversos que nós temos. Então essas realimentações para trás, elas são realimentações temporais para frente, mas estruturalmente para trás. Então o fluxo de execução não pode ser só num sentido. Ele tem essa realimentação para trás, mas temporalmente é para frente. E aí seria a mesma coisa que nós tivéssemos aqui na frente o file rec, né, para escrever, e aqui nesse ponto nós tivéssemos a seleção do branch, né, a leitura UPC. Então seria essas mesmas coisas, né, esse cara aqui e esse cara aqui, essa parte, né, seriam o mesmo procedimento. Então como é que a gente acrescenta os registradores? Nós vamos utilizar, aqui a gente faz a separação do pipeline, registradores, tá? Esses são registradores que na eletrônica são chamados de circuitos LETs. Faz tanto tempo que eu não escrevo LET que eu não tô... Mas é LET, tá? E existe um LED especial, simples na verdade, que é o LED tipo D, que é o seguidor da entrada. O que esse LED faz? O dado que tiver na entrada, ele coloca na saída. E é mais ou menos esse circuito que vai ser colocado aqui, tá? Um LED tipo D com uma função de enable, tá? Ele não é um componente muito... É um componente muito simples. E esse LED basicamente vai receber a informação que vem do estágio anterior e passar a informação para frente. E aí nós criamos um estágio, segundo estágio, com diferenças temporais, né, que podem ter informações, podem operar de forma independente um do outro, porque os LEDs gravam a informação. Terceiro estágio,
Vamos botar uma outra cor aqui, deixa eu ver o que eu não usei ainda. Pode ser essa mesmo. Quarto estágio. E vamos ter, sim, um quinto estágio aqui, tá? Nesse ponto. Então, nós temos aí nossos 5 estágios. Então, a operação do pipeline. O fluxo ciclo por ciclo das instruções através do caminho de dados. A gente tem o diagrama de pipeline ciclo a ciclo, que vai mostrar a utilização do pipeline em um único ciclo. É isso aqui, ó. Nós temos aqui um ciclo, digamos que seja o ciclo X de execução. E nós temos 5 coisas diferentes acontecendo no pipeline no ciclo X, tá? Vai realçar os recursos usados e comparado com o diagrama com vários ciclos de clock, que mostra a operação ao longo do tempo. Nós vamos ver a operação load a load, load store, ciclo a ciclo, tá? Então, vamos começar. No primeiro estágio do load word, ele vai selecionar do MUX qual o valor do PC, buscar o dado na memória e somar 4. Essa informação vai estar na entrada do LET, no final do primeiro estágio. Deu o pulso de clock, esses dados que estão aqui pulam para o próximo estágio. Quem faz esse pulo? Esse registrador chamado IFD. IFD é porque a entrada dele é IF, Instruction Fetch, e a saída dele é ID, Instruction Decode. Entramos no estágio de decodificação, a informação que estava na entrada do LET vai para a saída, o banco de registradores é lido e o sinal é estendido. Chegou no final do estágio de decodificação, nós temos aqui as informações do PC que foi passado para frente, dos dados lidos da memória e do dado que foi do valor que foi estendido. Aí a lógica de controle vai fazer a seleção. Aí nós vamos do estágio de decodificação para o próximo estágio, tá? Que é o estágio de operação de cálculo do endereço, que é o estágio de execução. O estágio de execução, então, tem a entrada do seu a saída do seu LET atualizada, e agora ele usa um MUX aqui para fazer a seleção da extensão do sinal, porque ele vai fazer isso, pega a informação que veio lida da LU, veio lida do banco de registradores, faz a soma do endereço e gera a informação para cá, termina o estágio de execução do load word. E vamos para o próximo estágio, tá? Que é o estágio de memória, que não está aqui. Aqui tem um erro aí, está faltando um slide, mas eu vou fazer aqui, tá? Então vocês esqueçam esse que está pintadinho aí e prestem atenção no vermelho que eu vou pintar. Então, esse não é o load word, agora nós temos aqui o load word, o estágio de memory, tá? O que o load word de memory vai fazer? Ele vai pegar essa informação daqui, ele vai ler a memória, tá? Passando o endereço e fazendo a leitura do dado. E no final do ciclo, ele vai escrever isso nessa saída. E aí nós vamos para o último estágio, que é o write back. O estágio de write back do load word, ele vai pegar esse dado da saída, fazer a seleção do MUX aqui para o caminho de memória e vir aqui, ó, e fazer a escrita no banco de registradores, tá? Vai fazer essa escrita aqui do banco de registradores. Certo? Então, o caminho de dados para o load é tudo. Usa toda a estrutura, tá? Exceto a estrutura de salto. Vamos ver como é que fica esse caminho de dados agora com o estágio de execução. Desculpa, com o store, tá? O que vai mudar do store? O store, ele vai ter a mesma estrutura do load até
aqui o estágio de execução. É tudo igualzinho. Só que o que muda? Muda que ele gera, no estágio de registradores, ele lê o banco de registradores e gera a informação que veio para cá. Aí, o estágio de execução do store, ele recebe o dado aqui da frente, aqui o MUX faz o cálculo do endereço, só que vem aqui a informação que vai ser escrita. E vem aqui, atualiza a saída. No próximo ciclo, entra no estágio de escrita na memória. O estágio de escrita da memória, tá? Recebe os dados e escreve na memória. E a instrução termina. Ela não precisa fazer nenhum write back, porque a alteração de contexto da CPU acontece na escrita da memória, tá? Então, o estágio de write back para store é vazio, não tem nada, nenhuma operação. Agora vamos ver isso como todos esses ciclos funcionam, tá? Em vários ciclos, com várias instruções. Então aqui a gente vê, ó, primeiro ciclo, nós só temos essa instrução fazendo essa operação. Segundo ciclo, nós temos essa operação nessa instrução e essa operação nessa instrução. Terceiro ciclo, nós temos essa operação na primeira instrução, essa operação na segunda e essa operação na terceira instrução. Quarto ciclo, nós temos essa operação na primeira instrução e essa operação na segunda, essa operação na terceira e essa operação na quarta, tá? Aqui, como é tudo leitura de memória e operação do registrador, elas vão até o último ciclo. Quinto ciclo, terminamos a primeira instrução. Aqui, a instrução sub pula o estágio de memória, tá? Não faz nada, então ela pula. A instrução de soma tem soma, a instrução de leitura faz a sua operação no banco de registradores e a última instrução aqui é buscada. Agora vamos repetir as cores aí. Agora vamos para o sétimo ciclo. Essa instrução faz a escrita, essa faz a operação de memória. Não deveria fazer, né? Porque é um ADDD. Ó, para vocês verem, né? Como o livro tem os erros, a figura do livro, eu vou marcar aqui, ó. Essa instrução não tem operação de memória, e essa tem. Esse está invertido com esse, tá? Então, eu vou apagar aqui, tá? Em termos de pintura. Aqui é a operação de ADDD, não faz nada nesse ciclo. Essa operação que é load word, ela tem que fazer aqui. E essa operação que é decodificação opera normalmente. Agora vamos para o sétimo ciclo. Essa operação que é de soma, escreve nos registradores. Essa operação que é de memória, tem que fazer a operação na memória. Essa que é uma operação de soma, tem que realizar a soma. E aí vamos para o oitavo ciclo. A operação de memória tem que fazer escrita no banco de registradores. A operação de soma não faz nada no ciclo de memória. E finalmente chegamos aí ao último ciclo, tá? Que faz a operação final. Então a gente tem só isso aqui que está invertido aí na figura. Um diagrama mais simples é esse. Aí a gente pode marcar o que cada operação faz, né? Daquela mesma forma. Se eu começar aqui, esse cara funciona aqui. Esse cara funciona aqui, porque todas as instruções são buscadas na memória e decodificadas. Agora, é uma instrução de load word, então tem execução. A instrução é sempre decodificada e sempre buscada na memória. Agora, aqui tem acesso a dados. É uma instrução de sub, tem execução, tá? É uma instrução de soma, tem decodificação. É uma instrução de load word e tem busca. Toda instrução é buscada na memória. Vamos para o quinto ciclo.
Eu pulei uma cor, acho que tem um azul aqui que dá para usar. Esse. Quinto ciclo. É uma operação de leitura de memória, então tem um write back. É uma soma, não tem data access, então não faz nada. É uma soma, é uma lógica aritmética, tem execução. Toda instrução é decodificada e toda instrução é buscada. Agora vamos repetir as cores aí. Sexto ciclo. É uma soma, tem um write back. É uma lógica aritmética, né? Subtração é uma soma. Soma, tem acesso à memória? Não tem, então não faz. É um load word? Tem cálculo de endereço. É uma soma? Tem decodificação. Sétimo ciclo. É uma soma? Tem um write back. É um load word? Tem acesso à memória. É uma soma? Tem execução. Oitavo ciclo. É um load word? Então tem um write back. Veja, se fosse um store word, não teria write back, que já escreveu na memória. É uma soma? Tem data access? Não tem. E aí o último ciclo, vamos ver aqui, acho que o azul, né? Termina a última instrução que tem um write back. Então aqui é uma forma da gente ver tudo isso dentro do pipeline. Aqui a gente tem um único ciclo considerando cada instrução que está no pipeline. Vejam que elas vão aparecer aqui em cima de trás para frente. Por que de trás para frente? Porque essa foi a primeira instrução a entrar e a gente está olhando lá quando essa instrução está no último ciclo, que é o ciclo 5. Então, aquela visão do próximo slide é isso aqui, ó. De cima para baixo é o que está aqui da direita para a esquerda, certo? Então, essa parte que fica aqui do da direita para a esquerda é o que está lá na outra de cima para baixo. Então, a sequência é o load, sub, addd, load, adddd. Vamos dar uma olhadinha aqui. De cima para baixo. Load, sub, adddd, load, adddd. Load, sub, adddd, load, adddd. Certo? E aqui, para a gente ter uma ideia, como é que a gente coloca o controle no pipeline? Aí estão as entradas dos dados de controle sem estrutura de controle. E aqui está o nosso controlador. Vem a informação da instrução, que é decodificada, e o controlador gera as informações de write back, as informações utilizadas no estágio de memória e as informações utilizadas no estágio de execução. As informações do estágio de execução são consumidas dentro do estágio de execução, ó. Aqui, ó. Os estágios é Instruction Fetch, Instruction Decode, Exec, Memory e Write Back. Tá? Peraí que eu vou escrever aqui. Ele chama só de EX e aqui só de M. Então vejam que a informação é consumida dentro do seu próprio estágio, tá? Ela não vai para frente. Apenas vai para frente a informação dos outros estágios. E aí a gente já sincronizou todo o sistema, tá? Aqui a gente tem a visão do pipeline. A única coisa que a gente tem que controlar aqui no pipeline, nesse sistema, é a informação aqui, ó. Essas duas informações. O registrador que vai ser escrito e o dado que vai ser escrito. O dado que vai ser escrito, ele sai daqui. Eu vou até trocar de cor. Agora, o registrador, que vai ser escrito, o número do registrador, ele vai sair daqui, ó. É esse cara aqui. Podem seguir a linha aí, vocês vão ver que... E aí, como é que esse cara é gerado? Esse cara, ele vem daqui da instrução. São passados dois valores para frente. RD. Desculpa, esse aqui é o RT. Esse é o RT e esse é o RD, tá? E aí aqui vai ter um multiplexador que vai fazer a seleção para calcular o regdest, que é o que vai ir para frente. O que esse cara seleciona? Se for uma operação
do tipo RD, desculpa, agora eu bati em tudo. Se for uma operação do tipo RD, ele vai selecionar RD. Agora, pode ser uma operação do tipo RT, que seria uma operação do tipo imediata ou memória, que aí seria RT igual a operação. Se fosse a memória, o dado lido da memória. Se for a operação com imediato, vai ser o RS, operação imediato, escrito na memória. Então, por isso. E aí, então, esse dado vem para cá, aqui passa por esse MUX e ele seleciona. A informação de seleção vem aqui da lógica de controle para o estágio. E aí aqui para frente só vai uma informação para frente. Não precisa de mais nenhuma informação. Certo, gente? Então, para essa parte aqui é isso. Aguardem que logo em seguida vem mais vídeo aí para vocês estudarem. Até mais.